Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos finalizar o nosso tópico sobre Data Tables, falando sobre Merge, sobre combinação de Data Tables, de tabelas, de forma a se obter uma única tabela com informação de dois conjuntos de Data Tables. A gente vai falar sobre diferentes tipos de merge durante esse vídeo, ok? E eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um deles. E ao longo desse vídeo, toda vez que eu for citar algum desses tipos de merge, eu vou deixar uma figura ilustrativa sobre esse tipo de merge que está sendo explicado. Esse vídeo ele foi baseado no conteúdo de um tutorial disponível na internet, ao qual eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando para você que ainda é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar um like no vídeo, use os comentários para deixar dicas, críticas, sugestões, sugestões principalmente para próximos vídeos. E vamos lá, vamos começar, pessoal. Então, antes de tudo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar a biblioteca DataTable. Como a gente já viu nos outros vídeos anteriores dessa série, Library DataTable. De modo a tornar o vídeo, na verdade, um pouquinho mais dinâmico, eu já preparei aqui, a partir do exemplo disponível, como eu disse para vocês, duas tabelas que a gente vai usar como exemplo. A primeira delas vai ser uma tabela que a gente vai chamar de empregados. Então, eu estou colocando aqui só um comentário falando que essa é uma data frame, lembrando que aqui eu estou criando uma data frame, chamado empregados, onde eu vou ter o que? Uma coluna empregados, que vai de 1 a 6, uma coluna de nome, com o nome dos meus empregados, departamento e salário. Vocês podem copiar e criar essa tabela, ok? Vamos criar aqui e vamos ver um head de empregados. Ok, a data frame, se eu der um str, eu vou ver que eu tenho uma data frame, mas a gente está trabalhando com data tables, ok? Como eu converto uma data frame para uma data table? Vamos colocar aqui empregados as.data.table. Simplesmente coloco empregados na minha tabela, ok? Dessa forma eu estou convertendo. Tanto se a gente checar com str empregados, a gente vai ver que a gente tem agora uma data table. Da mesma forma que se eu executar a nossa data table, eu vou ver aquela estrutura que a gente já aprendeu sobre data tables aqui, perfeito? Lembrando que existe a função data.table para criar diretamente data tables. Você pode fazer usando a mesma estrutura, mas eu decidi fazer numa data frame primeiro para mostrar para vocês essa conversão. Então vamos lá, vamos criar uma segunda tabela chamada departamentos, ok? E ela também vai ser feita da mesma forma. Primeiro eu vou criar uma data frame chamada, perdão, peguei só um pedaço aqui no meu copy paste aqui, vamos lá. Ela vai se chamar departamentos e vai receber a coluna departamento, que vai de 11 a 14, o nome do departamento e um número de gerente, ok? Então vamos lá, vamos checar departamento, já que ela é pequena eu vou printar ela inteira, muito simples aqui. E agora a gente vai converter ela para uma data table. Então, departamentos vai receber o resultado de data.table departamentos. Ok? Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil a visualização. E, de novo, str departamentos vai me retornar uma data table. Perfeito. Então, já tem as minhas duas opções aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer agora vai executar o nosso primeiro tipo de join, ok? Que é o que a gente chama de inner join. Esse primeiro tipo de merge aqui, de fusão das tabelas. Estou colocando aqui um exemplozinho do que ilustra um inner join, uma representação de conjuntos ali, de sobreposição entre conjuntos de dados. O inner join então vai pegar só aquilo que é comum entre os dois, perfeito? Comum em função do quê? Em função de
duas colunas que a gente está querendo comparar, da tabela inteira, etc. Tem várias opções. Nesse nosso primeiro exemplo, o que a gente vai fazer, primeiramente, é iniciar informando para o R um elemento que é muito importante para as data tables, que a gente já citou em alguns momentos durante esses vídeos de data table, que são as chaves, as keys da data table. E a gente pode selecionar diferentes colunas como keys de uma data table. No caso, uma coluna, né? Mas qualquer uma das diferentes colunas de uma data table. A gente vai usar o comando set.key. Nós vamos chamar a data table empregados. E nós vamos selecionar a coluna departamento, ok? Lembrando, departamento D maiúsculo, sem S, não departamentos. Eu estou falando a coluna que a gente criou na data frame, não o data table departamentos. Set key, da mesma forma, onde agora sim eu estou chamando a minha data table departamentos e também estou selecionando a coluna departamento como a coluna que vai receber, que vai ser a chave dessa data table, sendo que elas têm o mesmo nome nas duas tabelas, tanto empregados quanto departamentos têm a coluna departamento. Então ela que vai ser o ponto de união entre elas que eu vou inicialmente aqui buscar. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar empregados, acho que vai ficar melhor se a gente fizer dessa forma. Aí a gente abre os colchetes. E aí a gente sim vai informar dentro daquele primeiro index, o index das linhas lá da nossa data table, departamentos. Sim, a gente está informando aqui a data table departamentos. Então, departamentos está sendo utilizado dentro de empregados. E no index J lá nós estamos chamando uma opção chamada de noMatch igual a 0. Ok? Então, noMatch igual a 0. E qual vai ser o resultado disso? Nós vamos ter isso aqui, ó, prestem atenção. Nós vamos ter somente os departamentos que se sobrepõem, usando empregados como a referência. Então vamos pegar aqui empregados, vamos só lembrar como é empregados. Eu tenho os departamentos 11, 12, 13 e 21. Se eu olhar departamentos, eu vou ver que eu tenho os departamentos 11, 12, 13 e 14. Ou seja, os únicos que realmente se sobrepõem entre eles são 11, 12 e 13. 14 de departamentos e 21 de empregados não se sobrepõem. Então, no meu resultado, eu não tenho nenhum dos dois, tá vendo? Em res, eu não tenho nem 14 nem 21. Eu fundi as duas tabelas, sim, mas eu mantive somente o que diz respeito ao sobreposto entre elas. São os departamentos com o mesmo número. Ok? Então, esse seria como executar o inner join, usando a estrutura de data tables. E agora sim, nós também temos a opção utilizando o comando merge. E esse comando merge ele é bem simples. A gente vai usar empregados, departamentos. Então, eu estou usando empregados como primeiro argumento, departamentos como segundo argumento, x e y no caso, e agora a gente vai usar all igual a falso, ok? Nós não estamos mantendo todos os records aqui. Eu vou ter o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado que eu tive aqui de res, ok? O único detalhe que vocês têm que prestar atenção é a questão da ordem. Tá vendo que existe uma pequena diferença entre a ordem que as colunas são apresentadas? Isso é devido a como cada um dos dois conjuntos de funções eles trabalham internamente para realizar o merge. Okay? Existem formas de se alterar o output e se manipular essa ordem que a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente nos outros exemplos. O segundo exemplo de merge ou de join é o que a gente chama de left outer join. E aqui vocês também estão vendo as figuras, ok?
O que eu vou fazer? Eu vou colocar as mesmas chaves, ok? Eu não precisaria nem executar novamente esse comando, já que eu já determinei as chaves de empregados e departamentos. Então eu não vou executar, só vou deixar aqui para ficar bem estruturado. Lembrando que toda vez que nós começarmos do zero a um tipo específico de merge, nós precisamos definir as chaves, ok? Então vamos lá. A forma mais simples de se executar esse left outer join, que se vocês lembrarem a figura aqui, eu estou mantendo tudo que está presente na minha primeira tabela e o que se sobrepõe da segunda, ok? Tudo que é exclusivo da primeira, mais o que se sobrepõe da segunda. A forma mais direta de se fazer isso aqui, utilizando as funções disponíveis no DataTable, é realmente usando o comando merge, ok? Vai ser a forma mais fácil. Eu vou usar aqui merge empregados, como a gente fez, vírgula departamentos, vírgula ao ponto x igual a true. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa bem importante entre o merge, ok? Da função merge. A ordem que eu coloco a tabela 1 e a tabela 2 é muito importante, porque aqui seria a minha tabela x e aqui a minha tabela y. E presta atenção que eu estou definindo que eu quero tudo de x. Então eu quero todos os recordes de x até aqueles que se sobrepõem com departamento. Perfeito? Vamos executar esse comando e vamos ver o resultado agora. Então, esse aqui que eu tenho. Presta atenção. 11, 12, 13 e 21. Lembrando que só 14 era único e exclusivo da tabela departamentos e 21 era único e exclusivo de tabela empregados. Se eu mantivesse só o que se sobrepõe, ou só o que se sobrepõe, seria o que a gente viu no resultado anterior. Se eu mantivesse só o que é exclusivo da tabela empregados, eu teria só a linha de 21, ok? Vamos lá. Agora uma coisa que é importante, eu tinha dito para vocês. Existe uma troca, ok? De ordem de apresentação das colunas. Por exemplo, vamos aqui, ó. Eu tenho empregados, nomes, departamentos, salário. Aqui eu vim departamento, empregados, nomes, salários. Porque eu mantive aqui minha chave e minha chave veio primeiro. Se eu tiver necessidade de manter a ordem das minhas colunas, eu posso fazer uma manipulação simples dessas ordens das colunas através de comandos do próprio R. Então vamos lá, vamos criar um objeto chamado leftCalls, que vai receber callNames, que vai pegar os nomes das colunas de empregados, ok? Eu vou chamar rightCalls, que aí vai receber também callNames de departamentos. Então eu estou colocando o nome das colunas de empregados e de departamentos. Chamei uma de colunas à esquerda, colunas à direita, e assim eu vou querer ordenar. Perfeito? O que eu vou fazer agora é tentar retirar ou separar aqui de rightCalls somente aquelas que não se sobrepõem. Vocês conseguem perceber que tem colunas que batem? Por exemplo, o próprio departamento tem o mesmo nome aqui, no caso é a única que sobrepõe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando set diff. Aqui é um único T, set diff. rightCalls pelas chaves aqui na chave departamento. Perfeito? Pela chave departamento. Então vamos lá. Vamos executar esse comando aqui. Perdão, aqui está tendo o objeto departamento não encontrado. Aqui eu tenho que entrar com departamentos. Com a minha tabela de departamentos. Perfeito? Então vamos lá. Aqui que são as diferenças, tá vendo? Nome depart e manager. E agora eu vou determinar a minha ordem das colunas, set call order. Com o que? Com a minha tabela, minha data table result. E agora
eu vou combinar left calls e right calls. Então, eu estou colocando os nomes. Estou definindo as ordens das minhas colunas. Aqui eu informo a data table e aqui eu informo um objeto com essa ordem específica. E se eu executar reza novamente, eu vou ter a ordem correta dessa vez, com empregados, nome, departamento, salário, nome, departamento e manager, ok? Então vamos lá. Um outro exemplo de left join que pode ser muito útil é quando a gente quer, por exemplo, substituir IDs, substituir labels ou nomes por números, números por nomes que estão presentes em uma tabela de match, uma tabela de correspondência. Nesse caso, a gente vai querer substituir o número do departamento na tabela de empregados pelo nome desse departamento. Lembrando que em empregados nós temos o departamento pelo número e em departamentos nós temos o que? O número, o departamento e o nome. Então a gente vai querer jogar em empregados esse nome de departamento, para a gente ter uma tabela mais informativa. Então vamos lá. Adicionar nome do departamento em empregados. Novamente, um passo importante para se fazer isso, caso a gente não tenha feito anteriormente, é determinar as chaves. Então, estou colocando aqui só para lembrar sempre. Temos que determinar as chaves. A chave de empregados e a chave de departamento vai ser a coluna departamento em cada uma delas. Perfeito? Agora, o que nós faremos vai ser, novamente, criar um objeto chamado leftCall. Poderia ser o nome que vocês quisessem. Ok? LeftCalls. Eu vou colocar call names de empregados. E aqui, left calls vai receber um sub. Aqui, o que faz o sub? Ele vai fazer trocas em função dos nomes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando o argumento e eu estou fazendo essa troca do primeiro com todos os respectivos matches. Então vamos lá, vamos ver como que isso funciona. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou jogar aqui agora departamento, trocando por nome, underline depart, no que aí ficou faltando fechar uma aspa aqui, em left calls. Então vamos lá, left calls, eu tenho aqui departamento, e eu estou trocando departamento por nome depart, que esse aqui é o nome do departamento, o nome dessa coluna lá na minha data table inicial, ok? Então vamos aqui, ó, o que eu tenho left calls? Agora em left calls eu tenho empregados, nomes, nome depart e salário. Eu substituí departamento para nome depart, ok? Usando o comando sub. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma data table chamada result, que vai receber a data table departamentos, mas com o que? Com o resultado do join, do merge, com empregados. Então, assim como eu fiz a outra vez, eu usei a data table dentro da indexação de uma segunda data table. Então, eu usei empregados dentro da indexação de departamentos. E estou agora fazendo um chaining, assim como a gente viu no vídeo anterior. Todas as linhas com as colunas que eu determinei em left calls por o argumento que eu estou chamando de with igual a falso. Ok? Chamando o resultado, aqui como eu chamei result, eu vou ter uma tabela com essa substituição, onde eu vou ter cada um dos nomes dos meus departamentos substituídos. Lembrando que existia um número de departamento, que era o 21, que ele estava presente somente na minha coluna, na minha data table de empregados. Se a gente vê aqui, ó, o 21.
Então, no meu resultado eu não tenho match, ele recebe NA. Perfeito? Então, essa é uma forma de se fazer esse tipo de substituição de IDs utilizando o join, utilizando o merge. Vamos para o próximo tipo de merge que a gente tem, que seria o right outer join. O que é o right outer join? Vocês devem estar seguindo a lógica, claro. O right outer join vai funcionar da mesma forma que o left outer join, mas trocando agora a referência que a gente tinha. Se o left outer join resultava naquele conjunto de dados compostos pelos elementos somente presentes na primeira data table e os sobrepostos, o right outer join vai fazer a mesma coisa, mas em função da tabela à direita, então seja a segunda tabela. E isso é super simples a gente fazer, bem simples. Vamos pegar aqui, ó. Vamos criar res novamente. Eu coloquei, lembrando, eu tinha acabado de colocar aqui, vocês devem ter visto, a representação do right outer join. Então vamos criar aqui result, empregados, ok, departamentos. Simplesmente assim, results, empregados, departamento. Lembrando sempre que nós não estamos executando, mas se você pegar e só do início quiser fazer um outer join, um right outer join, e você não determinou as chaves, determine as chaves anteriormente a isso, a esse comando. Então vamos lá, vamos juntar res, e aqui nós vamos ter o que é único e compartilhado entre as tabelas 1 e 2, mas em função da segunda tabela. Então eu tenho aqui, ó, o 14. Lembra que o 14 ele é exclusivo da tabela departamentos, ok? Alternativamente, eu poderia fazer o mesmo resultado usando o merge. E para usar merge, o que eu faria aqui seria colocar empregados, departamentos, ao ponto y igual a true. Ok? Assim como eu fiz, mesmo comando, mesma estrutura de comando que eu fiz lá no left outer join, mas ao invés de eu colocar ao ponto x igual a true, eu coloquei ao ponto y igual a true. E o meu resultado é o mesmo, só lembrando que existe essa trocazinha entre as ordens das colunas, ok? Um tipo bem interessante e bem útil em algumas situações, é o que a gente chama de full outer join. Vocês estão vendo aqui a figura que representa o full outer join, e o full outer join, assim como o nome diz por si, é a fusão completa de duas tabelas, de dois conjuntos de dados. Então eu quero tudo que é único de uma tabela, tudo que é único da segunda tabela e tudo que se sobrepõe. Estou fazendo um merge completo. Aqui eu determinei os set keys, só teve um errinho aqui que eu acabei copiando e colando da versão em inglês. Vocês têm que seguir a mesma ordem que a gente seguiu aqui em cima, então vou até substituir para evitar problema caso alguém pegue o vídeo nesse pedacinho só, né? Então agora eu coloquei da versão em português mesmo, que eu já tinha feito a tradução. Então vamos lá. Full outer join. Lembrando, full outer join, assim como qualquer outro, a gente precisa determinar as chaves. As chaves estão sendo as mesmas sempre, a mesma coluna de departamento. O full outer join é super simples de ser feito usando o comando merge, por isso a gente vai usar o comando merge como o exemplo. A gente vai usar merge, empregados, departamentos, e all igual a true. Então a gente quer tudo igual a verdadeiro, de x e de y. E aqui a gente vai dar result. E eu tenho tudo de x e de y usando departamento como a minha chave. Então eu tenho todos os departamentos, perfeito, contando com 11 e com 21, sendo 11 exclusivo de empregados, na verdade 14 exclusivo de departamento e 21 exclusivo de empregados. Acho que é isso.
Acho que é isso, ou vice-versa. Então a gente pode conferir aqui, simplesmente fazendo isso. Empregados tem o 21, então o 21 é exclusivo de empregados, e o 14 é exclusivo de departamento. Que a gente consegue ver aqui no resultado, os dois estão aqui, assim como os sobrepostos, representando o que a gente viu na figura. O penúltimo tipo de join que a gente vai trabalhar aqui é o que a gente chama de full outer join, ou também chamado de not inner join. E pelo nome, talvez fica até intuitivo, mas estou colocando a figura aqui. Ele não é nada mais nada menos do que o full outer join removendo aquele conjunto de dados que se sobrepõe. Então eu estou tendo uma tabela só com os que são único da primeira tabela e os únicos da segunda tabela. Perfeito? E como que a gente vai fazer o full outer join? De novo, se a gente não tiver feito antes, a gente determina as chaves. E agora a gente vai fazer de maneira bem simples. Estou criando result aqui. Merge, feito em empregados, departamentos, ao igual a true. Vocês vão rodar, mas vocês estão pensando, pô, mas espera aí, é o mesmo comando. Sim, é o mesmo comando, porque o que a gente tem que fazer simplesmente aqui agora é uma manipulação do resultado, porque vocês viram que existem regiões que existem NAs, que são, por exemplo, tabelas que vêm colunas que vêm exclusivamente de um ou de um outro conjunto de dados e que a gente não vai ter sobreposição em função da ausência desses departamentos aqui em uma das duas tabelas. Então o que a gente vai fazer é simplesmente filtrar os NAs dessas colunas exclusivas, que podem nos dar essa informação. No nosso caso aqui, a gente vai filtrar dentro do próprio result, a gente vai chamar result. Eu quero tirar as colunas que são NA, no caso, na minha coluna nome, ok? E eu quero também, ou que elas sejam NA na minha coluna nome depart. Seja na coluna nome ou nome depart. Se tem NA, o que vai acontecer? Perdão, teve um errinho aqui. São nomes. Ok? Nomes, coluna nomes. O que vai acontecer em result? Vai acontecer exatamente isso daqui. Ó. Nós vamos ter excluído, no caso aqui, ó, nós vamos ter um resultado onde nós teremos só os que não são sobrepostos, ok? Os que são exclusivos. Então, seja aquele conjuntozinho do meio do sobreposto, que no nosso caso é a maior parte da tabela, já que todos os departamentos 11, 12 e 13 são sobrepostos, a gente vai retirar. Então, no caso, a gente está mantendo só o 14 e o 21. Só no caso de que eu acredito que eu falei um pouquinho errado ali antes, a gente não está retirando o que é NA, ok? A gente está mantendo o que é NA, que faz todo sentido, né? Já que se eles são únicos, eu não vou ter essa informação. Então, na verdade, o que me importa nesse caso é o NA, ok? Só para deixar bem claro. O último tipo de join que nós temos é o chamado cross join. E aqui eu também estou deixando um exemplo do que é um cross join. Um cross join é basicamente você usar uma tabela como referência e repetir todo o conjunto de dados de uma segunda tabela, ok? Ou seja, você tem a linha 1 e 10 linhas na segunda. O que você está querendo fazer? Manter linha 1, repetir essa linha 1, essa tabela toda 10 vezes e adicionar todas as 10 linhas da segunda. Vai para a segunda linha da coluna 1, repete ela 10 vezes e adiciona as 10 linhas da segunda à direita ou à esquerda, se você manipular o resultado. Perfeito? E como que a gente pode fazer isso usando o Data Table? Para fazer isso de uma maneira um pouco mais visual, pessoal, eu vou criar mais duas Data Tables para a gente aqui. Agora sim, já usando o comando Data Table. A primeira é x2 e a segunda y2. Sendo que a x2 vai receber um ID1, uma coluna chamada ID1, com as letras
minúsculas do alfabeto que vão de 1 a 3 só. Então, A, B e C, e os valores de 1 a 3. E na minha Y2, os IDs vão de 4 a 7, ou seja, vai ser D, E, F, G, e valores de 4 a 7, perfeito? Então, vamos verificar aqui, X2, A a C, 1 a 3, Y2, de D a G, de 4 a 7, ok? E a gente vai executar agora um cross join. Então, a gente vai manter todas as colunas e linhas da minha primeira tabela, X2, e nós vamos repetir isso um total de 1, 2, 3, 4 vezes, porque a gente vai ter 4 linhas na minha segunda. Então, nós vamos repetir cada linha de X2 4 vezes, adicionando à direita a tabela Y2 completa. Então, vamos ver como isso funciona. Criando resultado. Set key. Ok, estou definindo as minhas chaves agora. Eu estou definindo as minhas chaves de onde? De X2. E aqui a gente está colocando de K igual a 1, ok? Até, no caso aqui, SD. Lembrando que o ponto SD é aquela variável que a gente comentou no último vídeo, que é uma variável que é a própria data table per se, ou a própria data table, ou um subset das data tables que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui é só determinar as chaves, ok? Aqui a gente está determinando a chave de X2 com todas essas colunas, ok? Sendo que a nossa chave vai ser uma tabela, uma coluna que a gente vai criar, que é uma coluna fake chamada K, ok? A coluna fake chamada K. Então, eu estou usando set keys, determinando todas as colunas de X2 com uma coluna fake chamada K. E agora eu estou usando chaining, estou colocando uma outra função, uma outra operação aqui, que vai ser o quê? Vai ser pegar Y2, perfeito. Da mesma forma, de K igual a 1 aqui no caso, até todas as minhas colunas, ok? E nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um argumento no by que vai se chamar allow.cartesian. Por quê? Porque esse tipo de merge que a gente está fazendo é o que a gente vai chamar de merge cartesiano. Então, a gente está permitindo esse tipo de mapeamento, ok? E, por fim, o último chaining, a gente está excluindo a nossa coluna K, a nossa coluna fake K. Então, com essa estrutura aqui, 2 pontos até 2 pontos igual, null, eu estou excluindo a coluna K. Então, eu coloquei aqui 3 operações, uma na frente da outra, utilizando o chaining, ok? Vamos executar o resultado e vamos conferir esse resultadozinho aqui. Se vocês repararem, eu tenho exatamente aquela estrutura que eu prometi para vocês. Prestem atenção. A, B e C, repetido aqui, sendo que eu mantive D, 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 4, 4, 4, A, B e C, E, 5, 5, 5, A, B, C, F, 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 6, 6, 6, A, B, C, G, 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 7, 7, 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa minha primeira coluna de referência, essa primeira data table de referência, A, B e C, e repeti cada uma dessas linhas aqui 3 vezes, perfeito? Se eu alterasse a ordem, aconteceria a repetição de maneira invertida. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e utilizem os comentários do vídeo para deixar críticas, dúvidas sobre o conteúdo apresentado, sugestões de novos tópicos, ok? Também indiquem o canal para amigos, pessoas que você acredita que tenham interesse
de aprender o conteúdo que está sendo apresentado nesses vídeos, ok? Muito obrigado a todos, a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Um abraço a todos e tchau!